Gente, vocês não vão acreditar o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Donald Trump, em coletiva de imprensa, deu o último aviso e o ultimato pro Brasil. Donald Trump não tá brincando. Toda vez que ele entra num conflito, ele entra para ganhar. O Lula tá aí se achando que a caneta do Alexandre de Moraes vai proteger ele. Caramba, você viu lá, mano? O Trump já mandou um recadinho pro Lula hoje, hein? Companheiro, eu tô todo cagado. O presidente dos Estados Unidos fez o seguinte: tá dando uma encurralada no Lula e ninguém tá percebendo e ninguém tá falando nada, tá todo mundo quietinho. Mas eu vou deixar você municiado porque eles não estão conseguindo mais esconder, tampar o sol com a peneira. Caso for caro, esse arrebento, esse escândalo, é só mais um pra somar com a desordem que tá chegando aí. Vem comigo aqui, presta atenção nisso. Vamos lá então, pega a visão. Os Estados Unidos uniram um tratado com vários países latino-americanos para combater grupos narcoterroristas. Colômbia, México e Brasil não foram convidados. Olha isso daí. Aí você vai pensando que tá tudo normal, tá? Não. Aos pouquinhos ele tá encurralando, para depois dar o bote. Olha o que começa já a surgir aqui no Brasil. O governo Trump quer mais ação do Brasil contra cartéis de drogas. Integrante do Departamento de Defesa confirmou a ausência do país em conferência sobre combate à organização criminosa realizada nesta quinta-feira, dia 5. Olha aí. Escreve o que eu tô te falando. A pressão vai vir de um jeito que o painho não vai conseguir correr. Mas continuando que não acabou não. Hoje é o dia. Se já tava ruim pro Lula, imagine agora o Brasil começa a publicar essa matéria. Olha aqui, ó. Diz o seguinte: relatório dos Estados Unidos acusa a China de usar bases no Brasil para vigiar inimigos. Documento de comitê de deputados americanos cita 2 instalações no território brasileiro, além de caso na Argentina, Venezuela, Bolívia, Chile. A CNN a envolvidos rejeitaram a alegação, né? Mas olha aqui o roteiro e o mapa onde eles estão. Departamento de Estado de Defesa americano publicou isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Não tem por onde correr. Você entendeu o que tá acontecendo aqui ou não? Vou fazer um resuminho pra você. O Lula fugiu, né? Não apareceu o governo brasileiro, sequer, né? O Trump quer mais ação do Brasil contra a cartéis de droga. Países da América Latina inteiro já estão ali assinando um tratado, menos o Brasil, México e Colômbia. Trump acaba de deixar claro que Cuba será livre. Isso mesmo. Já tem um relatório, acabei de pegar aqui e vi também. Ah, você quer ver? Vem comigo. Tem matéria, mas eu vou colocar o vídeo. Eis que Trump anuncia que a ditadura de Cuba vai cair e que os exilados de Miami em breve poderão retornar à ilha. Tá vendo aí? E você acha que os americanos não estão vendo nada? Quer mais ainda? Aguarde e verá. O Lula tá quietinho. Você viu o Lula falar por aí? Ó, sumiu, desapareceu. Os americanos sabem jogar o jogo. Eles estão cercando na moralzinha. Já já, o Lula toma o que ele tanto quer. Minha gente, aqui doutora Raíssa Soares, em Brasília, saindo do Senado Federal. E todo mundo aí já viu nos jornais que o governo americano já trouxe algo, alerta geral para a nossa Bahia, porque uma suposta base militar chinesa em Salvador. Então imagina a importância governamental, o risco para a nossa população e realmente do que se trata. Por isso que o nosso deputado estadual, Diego Castro, já está tomando providências. Fala aí, deputado. Pois é, pessoal, como bem endossou a nossa doutora Raíssa Soares, nós viemos aqui no Senado oficiar a casa para que apure essa situação, que é uma denúncia extremamente grave. A gente não está falando de qualquer coisa, está falando de algo que põe em risco a segurança nacional. Se isso mesmo for confirmado, né, é crime de responsabilidade do atual mandatário, porque para a base militar ela operar em um território, ela precisa da aprovação do Congresso. E ele, fazendo isso sem nenhuma autorização do Congresso, ele usurpou as competências do Congresso Nacional. E a Lei de Segurança Nacional, lei recente de 2021, a mesma lei que tentaram enquadrar e que enquadraram, inclusive, Bolsonaro injustamente, ela é clara. Esse tipo de fato possa pôr o nosso país em conflito com a comunidade internacional, né, ele é inadmissível. Diz o próprio texto da lei, é crime. Sim. Então, é uma denúncia grave, tem de ser apurada, porque, olha só, se a gente está assistindo, doutora, conflitos no Oriente Médio, e quais são os alvos de nações quando estão em beligerâncias para serem atacados? As bases militares. Olha em que situação o governo do PT está colocando nossa pátria e o nosso país. A gente não está falando de qualquer coisa, não é teoria da conspiração. São denúncias graves de parlamentares da esquerda e da direita.
porque foram os democratas também chegaram a essa conclusão no Congresso americano, e isso tem de ser apurado e os culpados têm de ser punidos. Lula, the guy is a walking scandal. Corruption, lies, and zero respect for the people. While Brazilians are out there fighting to survive, he's flying around, shaking hands, acting like some global superstar. He's not a leader, he's a showman, and a bad one. The only thing he's good at is fooling people. Brazil deserves a president, not a performer. Total disgrace. Brasil, o assunto aqui é muito sério. Preste bem atenção. Gostaria que você compartilhasse esse vídeo o máximo de pessoas para esse vídeo não morrer. Compartilhe com os patriotas. Meus queridos, praticamente o desgoverno está apoiando o Irã, querendo arrumar guerra contra os Estados Unidos. E o Brasil não tem nenhuma condições de guerra. Meus amados, precisamos orar. Eu preciso que você fique até o final desse vídeo. Isso aqui na narrativa, o Trump deu o último recado para o desgoverno deste Brasil. E todos aqueles que estão aliados com ditadores serão eliminados. Veja agora este vídeo. Well, good morning. We just finished an update with Admiral Brad Cooper, the CENTCOM commander, across the CENTCOM AOR, our leadership, the troops, as you would expect, doing a fantastic job. 2 days ago, under the direction of Direct Order. Se nós observarmos como atuou os Estados Unidos e Israel para atacar ao Irã, observe que eles, antes de tudo, fizeram uma análise muito minuciosa sobre o que eles estavam fazendo, como estavam fazendo, onde estavam fazendo, para que o ataque fosse cirúrgico, para que eles pegassem toda a liderança do Irã. E neste momento, o que está fazendo o governo americano? Eu trouxe uma matéria aqui que o Trump já escolheu um secretário sênior para cuidar dos assuntos no Brasil, mas o que está fazendo os Estados Unidos? Fala para mim. Estão levantando absolutamente tudo sobre o Brasil. E assim, no pior ou melhor momento, depende muito do ponto de vista, eles acabam de descobrir que tem uma base chinesa no Brasil. Ou seja, o Brasil tem um acordo de comércio com uma empresa da China que é muito mal explicado, e os Estados Unidos acabam de descobrir isso e colocar isso em um relatório. Então, o que acontece? Quais são os próximos passos que são inevitáveis? O Brasil está sob uma vigilância que o Brasil nem imagina. O Lula, foi uma piada, o Lula chamou as forças aéreas para perguntar se nós teríamos condições de nos defendermos sob um ataque do Trump. A ele próprio, obviamente, ele não está preocupado com você, nem comigo, ele está preocupado somente com ele. E neste exato momento, os Estados Unidos descobrem este acordo do Brasil com uma empresa da China. A narrativa do governo é de que este acordo é para desenvolver satélites e para fazer lançamentos, mas a verdade é a seguinte: segundo o governo americano, esta base, este trabalho pode ser facilmente convertido para uma vigilância ou para uma interrupção de comunicação via satélite no caso de uma guerra. Pois é, meu irmão, Brasília tá pegando fogo, o Brasil tá pegando fogo, a América Latina, o mundo tá ficando desesperado. O que tá acontecendo? Não sei se você viu, a última notícia é de que os Estados Unidos já avisaram que podem lançar uma ofensiva militar. E aí eu não tô falando de: oi, senhor Lula, eu posso invadir e acabar com os criminosos? Não. Ele falou: eu vou invadir e acabar com o narcotráfico no Brasil. Foi simplesmente o que o Trump falou. E o Lula entra em rota de desespero. E se o assunto é acabar com o narcotráfico, crime organizado, máfias que atuam no Brasil, o Banco Master e o Vorcaro entram na mira. De uma maneira tão rápida, como diria o Botoré, numa velocidade que vai alcançar muita gente grande. Então bora começar mostrando para você o porquê que o sistema está em desespero total. Beleza? Vem comigo. Vamos começar falando do senhor Homem Laranja. Matéria da Gazeta do Povo, para que ninguém venha falar que eu estou fazendo alarde, que eu estou alardeando as coisas, que o Brasil pode entrar na rota e na mira do Trump. Vem. Estados Unidos avisam que podem lançar ofensiva contra grupos criminosos na América Latina. E aí, quem são os grupos criminosos? Eles não falaram
se é só as facções, ou um grupo do Master, ou um partido dos traficantes. Não falou quem vai ser. Falou que vai partir pra cima. E pode ter certeza que a América Latina o que mais tem é narcotráfico, o que mais tem é crime organizado. Dá uma olhada nessa matéria da revista Exame aqui. O governo dos Estados Unidos diz estar pronto para lançar uma ofensiva solo. Ou seja, não quero saber de ONU, não quero saber de aliados, não quero saber de Argentina, de Brasil. Eu vou partir para cima contra cartéis que estão na América Latina. Em especial, quem ganhou notoriedade agora foi o PCC, o grupo do Master, foi o Brasil, México também, tá? Secretário de Defesa dos Estados Unidos, ou melhor, secretário de Guerra dos Estados Unidos, que é o Pete Hegseth, ele afirmou que a Casa Branca está disposta a trabalhar em conjunto com os governos latino-americanos, se os governos desejarem, porque se não desejarem, a operação é solo, ou seja, vamos partir para dentro, vocês queiram ou não queiram. Matéria da Globo. Quem sabe se você ouvir direto da boca da Globo, você acredita. G1. Estados Unidos dizem a líderes da América Latina que a força militar é a única forma de derrotar os cartéis. A fala foi feita pelo assessor de segurança interna da Casa Branca, o Stephen Miller, em uma reunião de líderes latino-americanos. Foi hoje, tá? Então, sim, cada dia que passa, cresce e muito a expectativa de que pode acontecer uma ação militar dos Estados Unidos contra aqui, República das Bananas. E aí entra aquele detalhe, né? Aquele pequeno grande detalhe que a Comissão dos Estados Unidos acabou de falar. A Comissão dos Estados Unidos acusa a China de operar instalações com potencial de uso militar na América Latina, incluindo locais no Brasil. Os Estados Unidos afirmam que a máfia chinesa está fomentando e trabalhando em conjunto com os cartéis de crime organizado, inclusive no Brasil. Há poucos dias atrás, o governo de São Paulo desmantelou uma facção, ou seja, uma organização criminosa que trabalhava em conjunto com o PCC e as facções chinesas, né? O crime organizado chinês, né? A máfia chinesa. Como é que chama? Al-Qaeda? Não, me fugiu o nome aqui da máfia chinesa lá, né? Deputados americanos mostraram preocupação com a participação chinesa em uma estação na Bahia, feita em parceria com uma empresa de satélites, e temor com a potencial perda da hegemonia militar sobre a região. Yakuza, lembrem, né? Não é Al-Qaeda não, Yakuza, tá? Aqui na região o cerco está se fechando. Dá uma olhada, por exemplo, essa matéria do CNN Brasil. Senado paraguaio aprova a presença de militares dos Estados Unidos no país. O acordo prevê privilégios e imunidade diplomática a integrantes das Forças Armadas e do Departamento de Defesa. Então, o Senado acabou de aprovar que o exército americano possa atuar dentro do Paraguai contra o crime organizado. Eu só vou perguntar uma coisa para vocês. Qual é o país que mais manda drogas para o Paraguai? Detalhe, o Brasil é o segundo país que mais exporta drogas do mundo. São dados oficiais. O Senado do Paraguai aprovou nesta quarta-feira um acordo assinado com o governo dos Estados Unidos ontem, que autoriza a presença de militares norte-americanos e de integrantes do Departamento de Defesa dos Estados Unidos no país. O acordo, aprovado pelos senadores com 28 votos a favor, só 7 contra e 6 abstenções, ainda precisa do aval da Câmara dos Deputados do Paraguai para entrar em vigor. A iniciativa, assinada em dezembro entre os governos Santiago Peña e Donald Trump, tem um objetivo, segundo a administração paraguaia, enfrentar conjuntamente o crime organizado e o narcotráfico na região. Meu amigo, não é só o Paraguai, não. Estados Unidos, matéria da Euronews, só para você ter noção da repercussão. Estados Unidos lançam no Equador a primeira operação militar antidrogas no terreno da América Latina. Já começou.
o Trump já começou a trabalhar. As Forças Armadas dos Estados Unidos e do Equador iniciaram operações conjuntas contra o tráfico de drogas. Por outro lado, a Europol desmantelou uma rede ligada ao cartel de Los Lobos e com ligações à máfia albanesa. Olha isso, a infiltração deles aqui. No Equador, as Forças Armadas dos Estados Unidos lançaram pela primeira vez operações militares no terreno contra organizações ligadas ao narcotráfico, numa ação coordenada com as autoridades locais e enquadrada numa ofensiva mais ampla contra o que Washington denomina narcoterrorismo da América Latina. A América Latina toda está em alerta. É triste que nós estamos vivendo, meu amado, no Brasil. O desgoverno só apoia gente que não presta, levantando esta bandeira do Irã lá em Brasília. O Brasil não tem condições de participar de uma guerra, misericórdia, ninguém quer guerra. Nós sabemos, meu amado, que as profecias bíblicas estão acontecendo, claro que sim. Mas o que está acontecendo? Esse ditador, esse desgoverno, apoiando, meu amado, o Irã, sempre apoiou países ditadores. E Trump deu o recado para o 9 dedos. E com certeza, meu amado, já foi anunciado. Todos aqueles que apoiam ditadores vão ser ceifados ou capturados. Que venha logo o Trump para capturar esse desgoverno. Meus amados, o desgoverno acho que está endemoniado, perdeu a noção o que está acontecendo no mundo. Apoiando o Irã, um país, meu amado, que ceifou milhões de pessoas. E tem gente ainda idiota que apoia o Irã. Misericórdia. É só Deus na causa. E alguns estão falando que Israel que está fazendo a guerra. Israel tem paz. Israel, amado, ele estava no Shabat quando aconteceu aquele desastre. Então, meus queridos, nós sabemos, meu amado, que o desgoverno não gosta de Israel. Nós, brasileiros, amamos Israel. Nós não queremos guerra, queremos paz. Mas, infelizmente, o desgoverno só apoia ditadores. Oremos pela nação chamada Brasil. Gostaria que você compartilhasse, dê seu comentário e vamos interceder por essa nação, porque eu acredito no avivamento desta nação. Se você acredita, dá um glória a Deus misturado com aleluia.